Em 15 de dezembro de 61, estreava em Niterói, no Rio de Janeiro, o Gran Circus Americano, administrado pelo brasileiro Danilo Stevanovic. A companhia tinha em torno de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais, e prometia ser uma das grandes atrações daquele final de ano. A lona do circo pesava em torno de 6 toneladas e tinha cores atrativas, que chamavam a atenção das crianças, principal público-alvo da organização do evento. Logo, uma visita se tornou algo praticamente obrigatório para todas as famílias da região. Antes da estreia, houve todo um processo de organização que exigia bastante mão de obra. Por isso, Danilo contratou em torno de 50 trabalhadores freelances. Nenhuma formação profissional ou documentação foi exigida, e tudo que esses homens precisavam era saber levantar toda a estrutura o quanto antes para a estreia, que estava prevista para acontecer em uma semana. E um homem chamado Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha, foi um dos trabalhadores contratados por Danilo. Como dito antes, nenhuma documentação foi solicitada, por isso Dequinha conseguiu esconder de todos o seu passado criminoso. Isso porque ele tinha passagens pela polícia por crimes relacionados a furtos. Dequinha também aparentava ter sérios problemas mentais, mas nunca chegou a ter um diagnóstico médico. E os trabalhos começaram e foram precisos apenas 2 dias para que Danilo demitisse Dequinha, após ele começar a apresentar problemas com a demanda e também a implicar com alguns colegas. Inconformado com a demissão, ele então passou a sondar o circo, ensaiando uma vingança. E era 15 de dezembro, quando finalmente o Gran Circus Americano estreou. Os cartazes prometiam uma atração histórica e rapidamente os ingressos se esgotaram. Danilo, inclusive, não imaginava o tamanho sucesso, tanto que ele teve que suspender as vendas com receio de uma superlotação. Naquela época, antigamente, não tinha todo esse processo que nós temos atualmente de vendas de ingressos antecipados, online, essas coisas. Era tudo comprado lá na hora, na bilheteria, então não tinha como o Danilo prever o público. E essa decisão de suspender as vendas gerou muitas revoltas, pois haviam muitas pessoas aguardando na fila há dias. Pessoas essas que eram pais com os seus filhos ansiosos e inconformados em não poder ter a oportunidade de ver a estreia da atração. Enquanto do lado de dentro o Gran Circus Americano divertia mais de 3.000 pessoas em sua arena, do lado de fora Dequinha sondava o local em busca de uma vingança macabra. Ele tentou sozinho nesse primeiro dia invadir o circo, mas foi impedido pelo domador de elefantes Edmilson Juvencio, que o reconheceu e o expulsou do local. No dia seguinte, a atração estava cheia novamente e Dequinha continuou a tentar o seu plano de invasão. Dessa vez, ele conseguiu encontrar o seu rival Manuel Felizardo, e os dois, ao se provocarem, começaram uma luta corporal, onde Dequinha, ao se ver vencido, saiu do lugar mais enfurecido do que nunca, prometendo uma vingança mortal. Toda essa situação aconteceu nos bastidores do circo e não transpareceu para o público de fora. Assim que foi humilhado e colocado para fora das dependências do circo, Dequinha foi ao encontro de 2 homens, os moradores de rua José dos Santos, conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode. Não se sabe ao certo se os 3 já eram amigos ou se Dequinha os conheceu apenas para o fundamento de concretizar o plano. A única certeza é que juntos, os 3 conseguiram efetivar uma das maiores tragédias do Rio de Janeiro. Não se sabe ao certo também o que Dequinha ofereceu em troca aos homens, mas segundo algumas simulações sobre o caso, Pardal e Bigode aceitaram concluir o plano em troca de cachaça. E era 17 de dezembro, o terceiro dia de atrações do Gran Circus Americano. Como esperado, o show estava super lotado, com mais de 3.000 pessoas na plateia, em sua maioria crianças. Já do lado de fora, Dequinha, Pardal e Bigode davam início ao plano de atear fogo no circo. Inclusive, um dos capangas até chegou a alertar Dequinha, falando sobre a superlotação e também sobre o alto número de crianças que tinha na plateia, mas ele não quis saber, ele estava irredutível, queria vingança e iria até o fim,
alegando que Danilo tinha uma dívida impagável com ele. E faltavam pouco mais de 20 minutos para a atração encerrar, quando por volta das 3h45, a trapezista Nena, irmã de Danilo, identificou os primeiros sinais de fogo. Infelizmente, quando ela avistou as chamas, já era tarde demais, porque foram precisos apenas 5 minutos para que o local fosse totalmente tomado pelo fogo. Houve muito desespero e correria. Das 3.000 pessoas presentes, 372 morreram na hora, queimadas ou pisoteadas pela multidão desesperada. Outras 131 morreram nos hospitais e mais 800 ficaram feridas. E haviam também muitos animais que infelizmente também perderam as suas vidas na tragédia. Curiosamente, foi graças a um animal, uma elefanta chamada Sema, que muitas pessoas conseguiram escapar. No desespero da correria, Sema se assustou, arrombou a sua jaula e fugiu, abrindo um buraco gigante na lona, onde muitas pessoas puderam escapar. Infelizmente, ela também acabou matando algumas dessas pessoas ao pisoteá-las. E mais tarde foi comprovado que a lona não era feita de nylon, assim como dizia a propaganda do circo, e sim de algodão revestido de parafina, um tecido altamente inflamável. Sim, o nylon também é inflamável, mas a parafina é muito mais. E talvez por isso o fogo se propagou com uma maior rapidez. E justamente naquele dia estava acontecendo uma greve de médicos, então tinha muitos hospitais paralisados, o que acabou dificultando o atendimento às vítimas. Claro que com a proporção da tragédia, muitos desses médicos abriram mão da greve e prestaram o pronto atendimento, mas mesmo assim não era o suficiente e o Rio de Janeiro entrou em estado de calamidade pública. Para se ter uma dimensão de toda a proporção dessa tragédia, até o exército brasileiro foi convocado para dar conta dos corpos e das vítimas. O Estado também não conseguiu dar conta de tantos corpos, porque as agências funerárias não tinham suportes para produzir tantos caixões. Em consequência disso, foram precisos fazer caixões improvisados. O estádio Caio Martins foi transformado em uma grande oficina para que carpinteiros contratados de última hora pudessem trabalhar dia e noite na produção desses caixões. O cemitério da região também não conseguiu dar conta da alta demanda de corpos, então o governo, não sei dizer bem se comprou ou alugou, só sei que um terreno baldio foi improvisado na cidade vizinha, em São Gonçalo, para enterrar os corpos das vítimas. Dequinha, Pardal e Bigode foram presos no dia 22 de dezembro, após ficarem 5 dias foragidos. É dito que nenhum deles hesitaram em confessar o crime. Dequinha foi condenado menos de um ano depois da tragédia, em 24 de outubro de 62. Ele pegou 16 anos de prisão na penitenciária Vieira Ferreira Neto e mais 6 anos de internação em um hospital psiquiátrico, na época conhecido como manicômios. Após 11 anos do cumprimento da pena, ele conseguiu escapar no ano de 73, mas não durou muito tempo aqui fora, pois foi encontrado morto com 11 tiros no Morro Boa Vista. O autor da execução jamais foi encontrado. Já Pardal e Bigode foram condenados a 14 e 16 anos de prisão, respectivamente, e parece que ambos cumpriram as suas penas sem maiores complicações. E um homem chamado José Datrino chamou a atenção da população ao abrir mão de sua vida pessoal para se dedicar às vítimas sobreviventes da tragédia do Gran Circus americano. Desde a infância, José já apresentava comportamentos anormais. Segundo ele, vozes em sua cabeça diziam que o propósito dele neste mundo era ser um pregador da paz. Em consequência disso, ele até chegou a avisar os pais que quando crescesse ele iria suprir aos desejos carnais, que era casar com uma esposa, montar uma família, mas depois abriria mão de tudo isso para seguir o seu destino como profeta. E assim se fez. É dito que 6 dias após a tragédia, José voltou a escutar essas vozes
que haviam lhe dizido que o seu chamado havia chegado. Então ele abandonou toda a sua vida e passou a morar nos arredores do endereço onde tinha acontecido toda a tragédia. Engajado pregador da paz, José ficou conhecido como profeta gentileza e foi uma figura importante que auxiliou com mensagens de conforto muitas vítimas e sobreviventes da tragédia. Contado por muitos como louco, José jamais se importou com os comentários de ódio. Ele permaneceu no local por 4 anos até enfim seguir o seu trajeto em busca de novas missões. Ele ficou conhecido por deixar suas mensagens de amor e críticas à sociedade em murais da cidade carioca. Muitas pessoas diziam o avistar peregrinando por todo o Rio de Janeiro, deixando suas mensagens de amor e paz. E é dito que ele morreu no ano de 96, cercado pelo amor de sua família. E é isso, essa foi a história de hoje da tragédia do Grand Circus americano. Uma história comovente que impactou o Brasil nos anos 60. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram mesmo. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Beijos e até o próximo vídeo.